Oi, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, sou professor de matemática. E nessa aula de hoje a gente vai estar falando da nossa primeira atividade do quarto bimestre, cujo tema é semelhança entre figuras planas, tá bom? Antes de começar, eu queria avisar que quem está faltando nota, né, que está em débito com alguma nota em matemática do primeiro, segundo ou terceiro bimestre, entre em contato o mais rápido possível para a gente poder resolver, né, esses problemas. Lembrando que a gente tem matemática 1 e matemática 2, eu estou percebendo que tem gente que está fazendo as atividades de matemática 1 e não está fazendo as atividades de matemática 2. Isso pode gerar problemas, tá, para vocês. Então entre em contato, pergunta como está a situação, vê seu boletim, que aí a gente tenta resolver, tá bom? Da melhor forma possível para ninguém repetir ano próximo ano, que ninguém vai aguentar mais ver um ano todinho de função de novo, né? Eu acho. Então vamos lá falar da nossa atividade. Nessa atividade, nesse quarto bimestre, a gente vai trabalhar geometria, um pouco de geometria, tá bom? E aí, o nosso primeiro assunto é semelhança de figuras planas. Antes de começar a atividade, eu quero que vocês pensem um pouco e me digam o que é semelhança. O que é que vocês entendem como semelhança? O que são coisas semelhantes, né? E aí na atividade você pode clicar aqui onde vai ter aqui clique, que aí vocês vão para o dicionário onde vai mostrar o significado de semelhante, tá? Mas, como a gente sabe, semelhantes são coisas que são parecidas. Elas não são iguais, idênticas, elas são semelhantes, são parecidas. Então, por exemplo, se eu tenho a TV de plasma, né? Eu tenho uma TV de 43 polegadas e uma de 32 polegadas. Elas são iguais? Não. Por mais que ela tenha a mesma estrutura, seja da mesma marca, esteja passando o mesmo programa naquele momento, elas não são iguais, porque uma é maior do que a outra. Mas será que elas são semelhantes? E aí, quando a gente fala de semelhantes, sim, elas são semelhantes. Por quê? Porque elas têm a mesma estrutura, elas têm a mesma marca, elas estão passando a mesma coisa, elas só não são do mesmo tamanho, mas elas são bem semelhantes, tá? Então, a semelhança está relacionada a essa questão de ser parecido, mas em proporções diferentes, ou uma maior, outra menor, tá certo? E aí, quando a gente fala de semelhança em matemática, a gente vai estar trabalhando com figuras planas, tá? Com figuras como quadrado, triângulo, trapézio, o pentágono, o hexágono, são figuras planas. E essas figuras planas, a gente pode chamar elas de polígonos. Vocês lembram o que são polígonos? Acho que vocês provavelmente estudaram polígonos no nono ano, no oitavo ano, tá? Mas aí eu botei aqui para a gente revisar o que são polígonos, né? Polígonos nada mais é do que figuras planas, que são formadas por segmentos de retas, e essa figura tem que ser fechada. Então, por exemplo, essa figura aqui, essa primeira, é um polígono. Por quê? Porque ele é fechado e é formado por segmentos de retas, tá? São retinhas que se unem e formam uma figura fechada. Aí esse polígono aqui, no caso, ele tem 5 lados, né? Ó, 5 lados. Então, é uma figura que tem 5 lados, né? E dentro dela vocês têm os ângulos também. Vocês lembram o que são os ângulos? Os ângulos é essa abertura que fica entre dois desses lados. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e outro ângulo. Então, a gente também tem 5 ângulos. Além dos lados e dos ângulos, no polígono, a gente também tem os vértices. E o que são os vértices? São os pontinhos que unem os dois lados. Então aqui eu tenho um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. Nesse caso a gente tem 5 vértices. Então isso daqui é um polígono, tá bom? Essa figura aqui do lado, ela não é um polígono. Por quê? Por mais que ela seja formada por segmentos de retas, ela não é uma figura fechada, tá? Então, ficou faltando, se eu passasse um traço aqui ligando, aí sim seria um polígono. Como ela é aberta, ela não é um polígono. Entendido isso daí? Beleza. Então, as partes de um polígono, né? Como eu falei para vocês, os polígonos eles são formados por 3 partes principais. São os lados, que são esses segmentos de retas que formam o polígono. A gente tem um ângulo, que é a abertura entre 2 segmentos de retas, né? E a gente tem o vértice. O vértice é o ponto de encontro entre 2 lados. Tranquilo? Essa é a nossa revisão de polígono, bem rapidinho, só para a gente lembrar. E aí a gente vai falar de semelhança entre polígonos. Quando que um polígono, a gente pode dizer que ele é semelhante a outro, tá? Eu botei um textinho aqui para vocês lerem,
que fala um pouco sobre como que essa semelhança foi descoberta por Tales, né? Tales era um matemático que viveu no século VI a.C., e aí ele foi chamado para calcular a altura de uma pirâmide. E aí ele usou a questão de semelhança entre triângulos para calcular a altura da pirâmide. Aí vocês podem dar uma lidazinha, bem legal, interessante, mas o que vocês têm que ver, vou botar para cá, é o seguinte. Observe esses dois triângulos. Eles são iguais? Aí você vai dizer, não. Um tem um lado de 2 metros, né? Aqui, ó. Aqui tem 2 metros, aqui 1 metro. E esse daqui tem 200 metros, 300 metros aqui embaixo. Então eles não são iguais. Mas eles são semelhantes? Ah, e é outra história. Será que eles são semelhantes? Aparentemente, observando assim, parece que sim. Parece que um é a mesma coisa do outro, só que o amarelo está um pouco aumentado, né? Um pouco não, está muito aumentado. Como que a gente descobre que as figuras são semelhantes? E aí a gente vai ver, vocês vão ver aqui no textinho, que a gente tem que observar algumas coisas para essas figuras serem semelhantes, para saber se elas são semelhantes. A primeira, elas têm que possuir a mesma quantidade de lados, de ângulos e de vértices. Então, se esse triângulo aqui, ó, esse triângulo azul, ele tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, não é? Esse daqui, como é um triângulo também, ele vai ter 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, essa primeira característica já foi check, né? Outra coisa que tem que ter, eles são semelhantes quando os valores dos ângulos são iguais. Então, os ângulos têm que ter o mesmo valor. Aquele triângulo lá não está mostrando os ângulos, né? Mas se um ângulo tivesse 90, 30 e 60 graus, o outro também tinha que ter os ângulos de 90, 30 e 60 graus, tá bom? Isso é uma característica. A outra característica é que os lados têm que ser proporcionais. E possui uma razão de semelhança, né? O que é que quer dizer que lados têm que ser proporcionais? Significa que, vou ver lá no triângulo para a gente ver. Ó, esse triângulo azul aqui embaixo ele tem 2 metros, né? O amarelo embaixo tem 300 metros. Quantas vezes eu tenho que multiplicar esse 2 para chegar em 300? Eu tenho que multiplicar por 150, não é verdade? Porque 2 vezes 150 dá 300. Isso daí é a proporção entre esse lado e esse lado daqui. É de 150, a proporção é de 150. Eu preciso multiplicar por 150 para sair de 2 e chegar a 300. Para que ele seja semelhante, a proporção entre esse lado e esse daqui também tem que ser de 150. Certo? Também tem que ser de 150 para ele ser semelhante. A mesma coisa entre esse lado e esse lado. A proporção entre eles também tem que ser de 150. Tá bom? Foi desse jeito que o Tales lá no Egito calculou a altura da pirâmide, tá? Você vai ver aí no textinho como que ele fez isso. Mas isso é a característica principal que a gente tem que ver nas semelhanças. Vamos ver uns exemplos de como a gente calcula isso? Vamos! Olha esse primeiro exemplo aqui, ó, o exemplo 1, a letra A. É para dizer se essas duas figuras elas são semelhantes. E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente observa se eles têm a mesma quantidade de lados, de ângulos e de vértices. E aí nesse caso sim, porque são 2 triângulos. Então tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, ok? Ok. A segunda coisa que a gente tem que observar é se os ângulos são iguais. E aí você vai ver, ó, que esse daqui é 75 graus, esse é 65 e esse é 40. No outro, 65 e 40. Ou seja, são os ângulos do primeiro e do segundo são iguais. Então, isso já é uma outra característica que provavelmente vai tornar essas figuras semelhantes. Por último, a gente tem que ver se os lados são proporcionais. Então, a gente tem que ver se de um lado para o outro, o quanto aumentou é igual em todos, né? Em todos os lados. Então, por exemplo, eu vou pegar 2 lados aleatórios. Eu vou pegar esse daqui, que é 3 centímetros, e vou pegar o correspondente dele na outra figura. Quem é o correspondente? Ó, percebe que o de 3 centímetros está entre o ângulo de 75 e 40 graus, né? Então, eu vou pegar o mesmo lá do outro lado. 75 e 40 graus, então é esse daqui, ó, de 6. E aí, quanto que eu multiplico o menor para dar o maior?
eu multipliquei em 2 vezes, né? Porque, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, isso quer dizer que a minha proporção entre os lados é de 2. A semelhança desses lados proporcionalmente é de 2, beleza? Se é de 2 entre esses lados aqui, o dos outros lados também precisa ser 2 para poder fazer com que essas figuras sejam semelhantes. Então, agora eu vou pegar os outros lados para verificar. Ó, vou pegar esse lado que está entre o 65 e o 40, que é 4 centímetros, né? Ó, vem aqui, ó, 65 e 40, 8. De 4 para 8 eu multipliquei por quanto? 2 também. Então aí já deu mais um indicativo de que vai ser semelhante. Agora eu vou lá no último lado, que é esse que está entre o 65 e o 75 graus, que é o 2. 65, 75, 4. De quanto aumentei aqui? Também aumentei em 2 vezes. Então você percebe que os 3 lados possuem uma proporção de 2, tá bom? Se todos possuem a proporção de 2, então significa que essa figura é semelhante, porque ela atingiu todos os requisitos. Tranquilo, pessoal, até aí? Se tiver dúvida, dá uma voltada, vê de novo, ou chama lá no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Eu só não vou ficar repetindo muito para não ficar muito cansativo o vídeo, tá bom? Mas qualquer coisa é só chamar lá. Agora a gente vai ver essas outras 2 figuras aqui, ó. Nessa figura, percebe que ela é praticamente a outra. A diferença é que uma está em pé e a outra está deitada, tá? Isso não faz com que as figuras deixem de ser semelhantes. Você tem que observar se ela tem a mesma quantidade de lados, os mesmos valores de ângulos e a mesma proporcionalidade. Faz aqui bem rápido, para vocês não ficar muito cansativo, tá? Vamos lá. Os ângulos, 135, 135, 45, 45, 90, 90, 90, 90. Então, todos os ângulos são iguais. Isso já foi visto. Isso é uma das características, né? Esse daqui tem 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Certo, a mesma quantidade de lados. Agora eu vou ver a proporcionalidade entre os lados. Eu vou pegar primeiro esse lado que é inclinado, tá? Esse daqui é 2,83. Esse que é inclinado dele também é 2,83. Quanto que eu multipliquei daqui para cá? Multipliquei por 1, né? Já que são iguais, então eu multipliquei por 1. Todos os outros lados também tem que ser iguais para poder ser semelhante, tá bom? Vou pegar esse lado que está ligando os 2 ângulos de 90 graus. Esse lado é o que está ligando os 2 ângulos de 90 graus. Então, 2 para chegar em 2, eu multipliquei por 1 também. Show! Agora eu vou pegar esse lado menorzinho, que é o que liga o ângulo de 90 graus com o ângulo de 125 graus. Aqui é 1. Onde é que está esse lado? Aqui, ó. Ligou 90 com 135. 1 para chegar a 1, eu multipliquei por 1. Então perceba que todos os lados... Ah, faltou 1, né? O último lado é o maior, que é esse que liga o ângulo de 45 e o de 90 graus, que aqui é 3. O que liga o de 45 ao de 90 graus também é 3. De 3 para 3, eu também multipliquei por 1. Perceba que em todos os lados eu multipliquei por 1. Se você olhar bem, não precisava nem ter feito isso. Você consegue ver claramente que uma figura é igual à outra. Só mudou a cor e uma ficou deitada e a outra em pé. Nesse caso aí, eles são semelhantes? São, porque obedeceu todos os pré-requisitos. Além de ser semelhantes, a gente pode falar que eles são congruentes, né? No caso, congruentes é a linguagem que a gente usa para dizer que eles são iguais, né? São figuras congruentes, porque todos os lados, todos os ângulos possuem a mesma medida. Então, essa figura também é semelhante e é congruente. Aí aqui eu mostro para vocês, tá? Vocês podem dar uma olhadazinha. Aí esse outro exemplo. Ó, eu falo que essas 2 figuras são semelhantes, eu já afirmo isso. É uma afirmação da questão. E aí eu peço para calcular o valor desse x. Como que você vai fazer isso? Muito fácil. É só achar a relação de proporção e aí achar o x. Como que eu vou fazer isso? Ó? De 0,5, quanto eu multiplico para chegar em 2? Eu preciso multiplicar o 0,5 4 vezes. Né? Porque 4 vezes 0,5 dá igual a 2. Então, eu sei que do x para chegar no 4, eu vou ter que multiplicar por 4 também. Qual é o valor que eu multiplico por 4 para dar 4? Fácil, é 1, né? 1 vezes 4 vai dar 4. Então, eu descubro aqui facilmente que o x é igual a 1. Repetindo, como que eu faço para achar o x?
eu descubro a razão de proporcionalidade, relacionando os lados que eu tenho, que eu conheço, né, que são os congruentes. Os congruentes não, que são os que têm a relação de proporcionalidade, semelhantes. E aí, com essa relação de proporcionalidade que eu achei que era de 4, eu acho também o valor de x, tá bom? Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp que a gente responde. E aí eu trouxe umas questõezinhas para vocês fazerem. É bem simples, ó. É para dizer se essa figura é congruente ou não. Dizer se essa figura é semelhante ou não. Como é que você vai fazer isso? Você vai verificar se todos os ângulos são iguais, se tem a mesma quantidade de lados e vai achar a proporção entre dois lados, entre todos os lados, né? Para ver se dá a mesma proporção. A mesma coisa nessa outra questão aqui. A diferença é que eu peço para você achar o x e o y. Então você vai achar a razão de proporcionalidade aqui, pode usar esses dois ângulos aqui também, e achando a razão de proporcionalidade você vai achar o y e vai achar o x. Belezinha? Muito simples também. E aí eu trouxe duas questõezinhas do Enem, que elas também são bem fáceis, para vocês irem se adaptando com a prova do Enem. Então é isso, pessoal. Talvez o vídeo ficou um pouco corrido, mas é porque eu não quis estender muito para não ficar muito cansativo para vocês. Mas tenta ver com mais calma. Se não entender alguma coisa, volta, me chama no WhatsApp, pergunta, que a gente resolve isso aí facilmente, tá bom? Então é isso, até mais. Se o vídeo foi legal para vocês, manda um feedback para mim dizendo que gostou e que ajudou na resolução. Tchau, pessoal!